Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, que conta com o apoio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a Sociedade Brasileira de Nefrologia. A Lilian do Carmo está presente, é vice-presidente da sociedade, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e nós estamos discutindo nesse primeiro semestre a linha de cuidado integral da doença renal crônica no SUS, os entraves que existem entre o atendimento primário e o atendimento especializado, incluindo diálise, transplante e o atendimento do conservador. E hoje nós temos a honra de contar com a doutora Carmen Cristina Moura dos Santos. Ela é coordenadora da Geral da Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Ela ocupou vários cargos da administração pública, o mais recente de diretora da Primeira Regional de Saúde do Paraná, secretária municipal da Saúde de Pontal do Paraná, coordenadora da Rede de Atenção de Saúde do Paraná, e hoje, como eu disse, ela é coordenadora geral da Atenção Especializada no Ministério da Saúde. Ela é graduada em enfermagem em 2004, no Centro Universitário de Campos de Andrade, fez especialização em clínica pelo Sírio-Libanês, e ela vai conversar conosco hoje sobre um plano nacional de expansão da diálise peritoneal, que o Dr. Lúcio está colaborando bastante, e que a Fundação Oswaldo Ramos também está colaborando com um centro de treinamento para profissionais de saúde, tanto enfermeiro como médicos, nos conceitos de diálise peritoneal, considerando que a maior parte das unidades de diálise hoje deixaram de ter nos seus pacientes, de oferecer aos seus pacientes a diálise peritoneal. Aqui no hospital, aqui na Fundação, 60% dos pacientes estão em diálise peritoneal, graças ao trabalho da Maria Cláudia e da Camila, que são apaixonadas assim há muitos anos pela diálise peritoneal. E se não fosse pelas duas, possivelmente o número de pacientes nossos seria muito menor do que nós temos hoje. Muito menor mesmo, nós estaríamos na média, que é 8% dos pacientes em diálise peritoneal no Brasil todo. Então, eu queria te agradecer, Carmen, agradecer mesmo, parabenizar pelo seu trabalho, sua dedicação à saúde pública no Brasil, especialmente no Paraná, e agradecer mesmo a tua presença aqui, é uma honra contar com você aqui, e com o Lúcio, que está contribuindo bastante com a sua atividade na diálise peritoneal. Muito obrigado. E eu já pedi para você, para a gente deixar disponível a sua apresentação no YouTube, ela concordou, já está disponível. Muito obrigado, Carmen. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. É claro que eu não vou falar para vocês sobre diálise peritoneal, né? Os senhores são os especialistas da área, enfim. O que eu trouxe um pouco do que a gente vem trabalhando, né? O que nós estamos tentando organizar, tanto na questão, né, da organização assistencial, quanto a gestão, né, da atenção especializada, especificamente para a doença renal crônica no país. Aqui os desafios, né, acho que já foi bastante falado aqui, né, o doutor Medina trouxe aí algo que foi constatado, né, por todos, que são os grandes desafios: fragmentação entre os níveis de atenção, segmentação de cuidados por renda, tempo de espera para acesso a especialistas, isso no mundo todo, né, nós temos essas dificuldades. No Brasil, nós temos desigualdades regionais e sociais imensas, né? Então, pensar a doença renal crônica em São Paulo é uma coisa, pensar a doença renal crônica no Amazonas é outra, né? Completamente diferente. Concentração de especialistas em grandes cidades e no setor privado. Mas nós temos algumas oportunidades, que é a integração com a atenção primária e serviços comunitários. Então, o Brasil, historicamente, ele tem uma atenção primária bastante robusta, né? Então, isso é uma oportunidade. Coordenação de cuidados em redes de atenção, que também é algo que já existe, né, e que vem se aprimorando continuamente. A gestão e incorporação de tecnologias, transformação digital, também foi falado aqui como um desafio, né, um problema, o pouco uso da telesaúde, é algo que também nós estamos trabalhando com a CEIDIG, uma ferramenta de fácil acesso, né, para que possamos nos comunicar melhor com a atenção primária. Contratação e remuneração estratégica de prestadores para o cuidado integral. Não podemos mais simplesmente, como eu falei anteriormente,
realizar uma consulta e acabou ali, a gente não tem o retorno, o cuidado contínuo e fica, essa pessoa normalmente tem muita dificuldade de retornar para dar continuidade a esse tratamento. Aqui um pouquinho da linha do tempo e os marcos regulatórios da doença renal crônica no SUS, né? Então, nós tivemos em 2004 uma portaria que instituiu a política nacional. 2014 vieram as diretrizes clínicas e terapêuticas para o cuidado da doença renal crônica, que também foi revogada posteriormente. 2018, novos critérios para organização e cuidado em doença renal crônica, que está em revisão. 2023, nós tivemos a publicação da Política Nacional de Atenção Especializada. 2024, o programa Mais Acesso a Especialistas, que é o que nós estamos nesse momento trabalhando e integrando, né, todas as áreas da atenção especializada no programa, à luz da Política Nacional de Atenção Especializada. Nós também estamos revisando todas as normativas, né, o Lúcio tem participado conosco lá, para dar conta de que a normativa atenda à Política Nacional de Atenção Especializada vigente no país hoje. Aqui a Política Nacional de Atenção Especializada, né, com certeza os senhores já ouviram falar, já tiveram, né, aproximação com ela, mas hoje ela traz muito a centralidade na atenção primária, ela traz os componentes de saúde digital, territorialização e regionalização, é fundamental, né, para que a gente possa entender o nosso território, o porquê que as pessoas adoecem naquela região e trabalhar com relação a isso. Controle social, formação e provimento de especialistas, né? Então tem um trabalho grande sendo realizado aí na Comissão Nacional de Residências Médicas e na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, para que ocorra, né, a formação e, consequentemente, o provimento de especialistas, principalmente nas regiões de maior vazio. Tecnologia custo-efetivas, nós estamos aí fazendo vários estudos, né, de custo, microcusteio, enfim, de várias áreas, né? Na diálise peritoneal não é diferente, nós estamos com um estudo de microcusteio, que é o estudo bem pormenorizado de todos os componentes, para que a gente possa saber de fato quanto custa uma diálise peritoneal no país, né? A mudança do modelo de atenção, então nós precisamos fazer essa mudança e somos nós, profissionais de saúde, que temos o poder de fazer essa mudança, de orientar, informar todas as pessoas, os serviços, os gestores, trabalhar para que ocorra essa mudança do modelo de atenção, mudança no modelo de regulação de acesso, que é fundamental, né, trabalhar níveis de acesso, garantir que as pessoas que mais precisam cheguem antes, né? Mudança no modelo de financiamento, né? Nós precisamos pensar no componente financiamento de forma que ele atenda às necessidades que hoje estão presentes, né? Que ele principalmente atenda à necessidade da população e o financiamento ele tem que acompanhar esses componentes, né? Qualificação da contratualização, né? Nós precisamos trabalhar com os gestores, tanto os gestores do SUS nas regiões locais, né, sejam municípios, estados, e os serviços, para que essa contratualização dê conta das necessidades que os profissionais têm, principalmente, que as pessoas têm, né, não pode ser algo só cartorial, né, para um repasse de recursos, ele tem que atender e tem que ser baseado na realidade local. Precisa ser encarada como um campo de formulação de práticas e políticas específicas e com características próprias, mesmo contando com distintos tipos de serviços, né? Esse é o grande desafio, porque esses problemas ocorrem em todas as especialidades, né? É claro que existem algumas prioridades, seja ela pelo volume de pessoas que estão necessitando dela, seja pelo sofrimento que a doença causa, né? Enfim, por isso que eu falei que o número de pessoas em fila nem sempre ela é o que nos dá o retrato daquela condição, mas sim, né, o sofrimento que ela causa nas pessoas. E aí o programa Mais Acesso a Especialistas, né, que foi publicado há um ano atrás, né, ele traz alguns
componentes ali, né, e uma reordenação para, principalmente, ampliar e tornar mais rápido o acesso das pessoas a consultas ambulatoriais e exames especializados. Algumas pessoas falam assim, mas agora o foco da saúde é o especialista, não é mais atenção primária. Não, não é nada disso, né? Mas nós precisamos complementar, né, todo o percurso das pessoas na saúde. Trabalhamos muito a atenção primária, ela é a porta de entrada, ela deve ser o local onde as pessoas serão acompanhadas, né, em toda a sua vida mesmo ali, né, enfim, mas precisa haver essa interface com a atenção especializada, né? Então, nós temos atendimentos de atenção primária, que podem ser mediados por telesaúde ou agendamento consulta presencial com especialista, os exames necessários, plano terapêutico é fundamental, né, a gente poder dizer, olha, o caminhar desta pessoa no curso da sua doença é este, e nós vamos ter que seguir isso, né, essa orientação. Até a resolução do seu problema e esse acompanhamento, nós estamos trabalhando muito nas doenças crônicas, né, e aí o acompanhamento é contínuo, né. O programa visa ampliar e tornar mais rápido o acesso, né, então a consultas e exames especializados, o paciente será encaminhado a um serviço que realize a consulta e exames necessários num período de 30 ou 60 dias, conforme a situação. Então, cada oferta de cuidado integrado, ela prevê, né, um tempo para sua conclusão. O paciente terá uma fila única, um agendamento único e um retorno garantido. Então, isso é algo que nós precisamos garantir quando a gente faz uma oferta de cuidado integrado. Os componentes do programa, então, a gestão das filas, né, a gente falou há pouco sobre isso, é importantíssimo, né, que os serviços oferecidos sejam informados, o tempo de espera, o número de pessoas na fila, a gestão dessa fila tem que ser algo dinâmico, né, eu preciso olhar sempre para ela, regulação do sistema, organizar o acesso por linhas de cuidado, ampliar a oferta conforme a necessidade e fazer a gestão dessas filas, né. Gestão do cuidado, coordenação e navegação do cuidado, priorizar risco, monitorar tempo, evitar absenteísmo e repetição, manutenção de contato. Nós falamos aqui, foi apresentado com relação ao absenteísmo, o país todo tem uma média de 30% de absenteísmo em todas as especialidades, algumas até mais, chegando a 50%. Muitas vezes isso ocorre pelo tempo em que as pessoas ficam na fila, né? Quando elas conseguem acessar o serviço, muitas vezes elas não vão, elas não conseguem chegar. Achei interessante a fala sobre o sábado, né? As pessoas trabalham, as pessoas elas têm dificuldades, né, muitas vezes para se locomover, e isso também é algo que nós precisamos pensar, né? Nós precisamos olhar para isso e entender o porquê. Quando a gente trabalha nas áreas remotas, né, aldeias indígenas, populações ribeirinhas, isso é muito claro, né? Às vezes por questões ambientais elas não conseguem chegar no serviço e a gente por mau hábito, muitas vezes, perdeu, volta para a fila, ou, né, não chegou, enfim, isso acontece frequentemente e é uma realidade que nós precisamos mudar, né? A integração com a atenção primária, que já foi falado bastante, né? A transição dos cuidados para a atenção primária, como que essa pessoa, nós precisamos orientar a atenção primária, como vai ser esse cuidado da pessoa, né? Compartilhamento de informações clínicas via registro eletrônico de saúde. Hoje não dá mais para a gente aceitar, né, não ter prontuários eletrônicos, tanto em qualquer ponto da atenção, né, e que eles se comuniquem. Então, isso é algo que nós estamos buscando trabalhar muito para que a informação possa seguir com a pessoa, né? O telesaúde, né? Teleconsultas, teleconsultorias, teleregulação, enfim, teleeducação, isso tudo está muito presente, hoje não temos como avançar muitas vezes por não ter acesso a uma ferramenta que nos garanta isso, principalmente algo que nós estamos avançando muito nesse momento,
que são as teleconsultorias e as teleconsultas. É fundamental para que garantir o acesso, né, a gente consiga avançar nessa área, né, principalmente nas regiões com vazios assistenciais e áreas de difícil acesso. Gestão do cuidado, coordenação e navegação do cuidado, priorizar risco, já está repetido ali, mas é isso, né? E o que são essas ofertas de cuidados integrados, né? Então, nós já estamos aí com todos os estados com adesão ao programa e com ofertas de cuidados integrados. Nós temos hoje 5 ACIs já implantadas e outras já prontas aí para ser implantadas, né, em várias áreas, como a doença renal crônica, saúde da mulher, saúde do idoso, enfim, várias áreas que nós estamos caminhando para ofertas de cuidado integrado. A inovação do modelo de financiamento na atenção ambulatorial especializado, é um conjunto de oferta de cuidados, o valor global será por paciente e é maior que a soma dos valores da tabela dos procedimentos que os compõem. É importante falar que a tabela ela é uma tabela de referência, acho que todos nós já ouvimos falar, a tabela não é revisada, atualizada há muitos anos, e de fato não é mesmo, né? Mas a gente sempre fala, ela é uma tabela de referência, né? Os gestores, tanto o municipal, estadual, quanto o governo federal, têm condições de trabalhar essa tabela, e é isso que a gente está tentando fazer com a oferta de cuidados integrados, trabalhar com o valor de referência da tabela, valorando ele a maior, para que a gente possa garantir que esse cuidado seja feito de forma e de acordo com a política nacional. Quais são as vantagens, né, em relação à tabela? Introduz uma lógica de cuidado mais integrado, isso é fundamental, né? Então nós temos começo, meio e fim, nós temos um atendimento, né, o desenrolar desse diagnóstico e a conclusão com o diagnóstico, e a partir daí o acompanhamento, o tratamento, a intervenção que é necessária ser feita. Concentra os recursos nos maiores problemas de atendimento. É óbvio que nós começamos por áreas onde nós temos o maior número de filas no país, que também não são totalmente conhecidas, mas foi feito todo um inquérito junto aos estados para conhecer essas filas e também pelo conhecimento que nós temos das dificuldades que o país enfrenta. Qualifica a contratualização com os prestadores, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da execução dos resultados. Nós temos uma dificuldade de acompanhar todas as ações que são feitas hoje em saúde no país, né? Então, nesse momento, nós, com as OCIs principalmente e com várias outras ações, buscando principalmente isso, né? Conhecer, monitorar e avaliar esse serviço prestado. Reforça fluxos regionais para intervenção nas filas. Então, esse olhar para a fila, nós estamos trabalhando muito com os gestores para que eles possam instituir, de fato, os núcleos de gestão e possam fazer com todos os municípios gestão de suas filas para que possa atender loco-regionalmente os seus problemas, né? Fortalece a parceria público-privada, melhor remuneração e programação da oferta conforme demanda. Então, nós estamos trabalhando muito com essa relação, né? Então, fazer com que os profissionais conheçam a política, entendam o que é e quais as melhorias que ela traz, não só para a saúde das pessoas, para o atendimento das pessoas, mas também para a organização do sistema. Eu sei que eu vou atender, que eu vou conseguir ver essa pessoa em tempo hábil e que eu vou conseguir fazer um diagnóstico e propiciar um tratamento oportuno para aquele indivíduo. E aí, entrando, né, na diálise peritoneal, né, não preciso me detalhar aqui, que os senhores sabem muito melhor do que eu, né, que é seguro, eficaz e custo-efetivo, né? Então, nós sabemos disso, nós temos já vários exemplos, como aqui e em outros países, né? Esquemas de reembolso, ampliação do acesso e políticas governamentais de cuidados são determinantes, importantes na expansão da diálise peritoneal. Então, é isso que nós estamos, nesse momento, fazendo, né? Uma série de áreas, setores envolvidos e pactuação com os gestores para que tenhamos sucesso, né, nessa expansão, né?
nós temos experiências internacionais, né, de políticas que preconizam, né, a diálise peritoneal como uma primeira escolha, resultando numa maior utilização da diálise peritoneal, e é uma modalidade de tratamento, né, que nós sabemos que ela traz benefícios não só para o paciente, mas para todo o sistema, garante o acesso, né, enfim, mas ela tem alguns desafios, né, para que ocorra o aumento, né. Nós estamos num momento, né, o doutor Medina já falou isso, enfim, o Lúcio vem falando, que os serviços já não preconizam mais a diálise peritoneal, né, tem deixado de indicar, né, e de fazer por vários motivos, né, e esse é um dos grandes desafios, né. Além dos custos, né, falta de profissionais médicos e enfermeiros treinados, né, então já foi falado aqui também sobre a questão da formação. Temos a hemodiálise como a primeira opção terapêutica e segue, né, com essa modalidade. Falta de infraestrutura e logística adequada para a distribuição da tecnologia. Então, isso também é algo que é tema de pactuação com os gestores, como vamos expandir, como faremos isso, né? Nós temos que discutir isso com a indústria que produz o insumo, qual é a capacidade que ela tem de expansão, então é uma série de questões aí para serem resolvidas, né? O monopólio industrial e produtivo, né? Nós temos hoje somente uma empresa que fornece os insumos, então isso também faz com que não tenhamos muitas opções, né, de discussão. Mas estamos conversando com a empresa também para resolver e para que ela atenda às nossas necessidades, né? Aqui a tendência e perfil dos usuários em diálise peritoneal no Brasil. Nós temos, deixa eu ver se eu conto aqui, aqui a curva, né, da diálise peritoneal, ela tem sido decrescente, né, em relação à curva da terapia renal e da hemodiálise, né, como um todo. Então, isso é algo que nós estamos tentando enfrentar e trabalhando, né, para que a gente consiga inverter. 2015 a 2023 foi observada uma queda de usuários em diálise peritoneal e um aumento considerável em hemodiálise. Em 2023, o SUS registrou 6.897 usuários em diálise peritoneal através da autorização de procedimentos ambulatorial. Então, nós não temos o dado ainda, está fechando o dado 2024, né? Então, 2023 era esse o número de usuários em diálise peritoneal. Cerca de 50% dos usuários têm mais de 60 anos de idade, sua maioria do sexo feminino, 52% do total. Em relação à raça, a cor, 51% se declarou ser de cor preta ou parda. 55% dos usuários realizam diálise peritoneal na região sudeste. 387 pessoas tiveram sorologia positiva para hepatite C. Em relação às perdas, destaca-se a taxa de mortalidade 10% do total das pessoas em diálise peritoneal. A produção de procedimentos e repasse federal pelo Ministério da Saúde. Também tem uma série histórica ali de produção, né? Nos últimos 7 anos ali, a produção global de terapia renal substitutiva cresceu aproximadamente 520 mil procedimentos por ano. E o crescimento médio dos repasses chega a quase 250 milhões por ano. Então, a gente tem aí um aumento e que também é tema, né, de discussões, né, da progressão da doença renal crônica, enfim, de todos os motivos pelos quais, né, as pessoas avançam rapidamente e muitas vezes acabam fazendo o diagnóstico nos serviços de urgência, né, e não tem esse acompanhamento e nenhuma preparação ou uma programação, né, para o transcorrer da sua doença, né? E o custo disso, ele é bastante alto, né? Então, nós precisamos aplicar em algo que dê resultado, tanto para o cuidado que os senhores prestam, quanto para o cuidado recebido pelas pessoas, né? Então, esses recursos, eles devem ser
eles devem ser bem aplicados, né? É um montante grande, né? Talvez não seja totalmente suficiente para atender toda a demanda, mas é um caminhar, né, que nós precisamos fazer de organização disso, né? Aqui o valor específico dos repasses, né, em 2023, por tipo de terapia, né? Então, nós tivemos aí hemodiálise, diálise peritoneal, uma diferença bastante grande, né, enfim, pelo custo que elas representam também. Hemodiálise é de longe a terapia que mais recebe reembolso federal entre as modalidades de terapia renal substitutiva. Isso não é novidade para nenhum de nós, né? Então, e não é só o fato, né, de constatar que a terapia, que a hemodiálise não necessariamente nós queremos sim reduzir o gasto, mas com qualidade de atenção, não necessariamente reduzir para economizar ou reduzir para reduzir custos. É reduzir ou não reduzir, mas propiciar o maior acesso das pessoas. Eu acho que isso é algo que é fundamental. Nós não queremos economizar nisso, nós queremos ampliar o acesso. Então, ampliar pessoas com a terapia adequada, com a indicação da terapia adequada, né? Aqui um quadro comparativo, né, entre diálise peritoneal e hemodiálise, mas que com certeza os senhores sabem bem, né? Então, a diálise peritoneal, tratamento no domicílio, né? A hemodiálise precisa ir e vir, muitas vezes com longas distâncias. Há uma dificuldade na adesão ao tratamento adequado, né? Por conta disso, e pessoas que não conseguem ir mesmo, né, ao tratamento. Maior qualidade de vida na diálise peritoneal, menor gasto direto e indireto para o SUS, menor necessidade de transporte, né? Isso, eu fui gestora já municipal de 3 municípios e era o transtorno do dia sempre, né? Veículos, não só para terapia renal, mas para outras questões também. Nós sempre tínhamos que priorizar os pacientes em terapia renal. E é um vai e vem de carro o dia todo, levando a pessoa, acompanhante, enfim, né? A gente viu que a grande maioria são idosos, então precisam do acompanhante, e isso traz todo um transtorno, né? Amplia o dimensionamento com maior oferta, né, de profissionais, e também a menor necessidade de capacidade instalada das clínicas, né? Então, isso são pontos positivos, vamos dizer assim, para a diálise peritoneal hoje no país, né? E qual é o plano de expansão, né? O que nós estamos discutindo e trabalhando, e eu sempre falo, né? Eu tenho mais de 20 anos aí de gestão e eu falo que a gestão, ela é um tanto quanto frustrante, né? Porque os tempos nem sempre são os tempos que a gente gostaria que fosse, né? Às vezes a gente fala, vamos falar sobre um plano, vamos sentar aqui, fazer o plano e ele está dado, é só se reunir, né? Eu participo de algumas audiências e às vezes o promotor, o juiz fala, mas qual é a dificuldade para efetivar, né? É só se reunir e discutir, né? A gente estava discutindo a questão de ampliação de códigos na tabela e tal, e o promotor falou assim, sim, mas qual é a dificuldade? É só incluir os códigos na tabela, como se fosse algo simples assim, né? Que não demandasse um estudo, que não demandasse várias consultas a vários setores, instituições, órgãos, enfim, né? Para fazer um plano. Mas às vezes não é no tempo que nós queremos, mas as coisas acabam avançando, né? E o plano de expansão da diálise peritoneal no SUS é um plano que nós estamos aí, eu avalio pelo tempo das coisas, né, que infelizmente não são adequadas, mas que nós estamos caminhando rapidamente, né? Já conseguimos vencer alguns desafios aí de entendimento, de organização, enfim, para que possamos garantir que ele ocorra, né? Então, o objetivo é expandir o acesso à diálise peritoneal para os usuários do SUS. O público-alvo, então, são as pessoas com indicação para terapia renal substitutiva, e a justificativa é ampliar o acesso e, principalmente, a qualidade de vida
das pessoas, otimizando a sustentabilidade financeira do SUS. Né? Então, nós precisamos rever todo o financiamento do SUS. Eu sempre falo isso, né? O dinheiro, nós temos recurso, né? Nós temos um recurso importante, né? Falando do Ministério da Saúde, mas também nos estados, municípios, enfim, nós temos que saber como aplicá-lo e aplicá-lo de forma adequada para garantir cada vez melhor o acesso, né, das pessoas. Então, não é, como eu falei, não é para economizar, nós não temos, né, não vamos reduzir, apesar de haverem cortes, né, muitas vezes nos orçamentos, mas não é essa a intenção. A intenção é melhorar e ampliar, na verdade. Então, esse plano todo ele envolve financiamento, então reajuste no cuidado e treinamento dos profissionais, oferta de cuidados integrados para a doença renal crônica, e a gente colocou ali centros de cuidado de área peritoneal, que é algo que nós estamos não necessariamente criar centros, mas discutir uma modalidade, né, desse cuidado de diálise peritoneal para ampliar espaços que possam estar adequados para garantir a diálise peritoneal, né? O reajuste no cuidado ele é importante, né? A gente precisa que as clínicas, hoje nós temos a maior parte dos prestadores de terapia renal substitutiva em clínicas privadas, né? E nós precisamos fazer com que eles tenham um interesse maior em cuidar e em investir no cuidado, né? Ter profissionais que possam garantir esse cuidado. No cuidado também, ampliar o apoio pela atenção primária, então qualificar a atenção primária para que ela entenda, para que ela conheça, saiba como orientar uma pessoa no momento em que eu for fazer uma visita domiciliar, no momento em que eu receba esse indivíduo na unidade básica, eu saiba como orientá-lo, né? Ampliar o apoio pelo programa Melhor em Casa. Hoje nós temos uma cobertura bastante interessante do programa Melhor em Casa, e nós já estamos bem alinhados com eles para que eles possam fazer esse suporte também, né? Então, desonerando assim, né, muitas vezes, as clínicas, principalmente naqueles indivíduos que têm uma distância maior desse local, né? Que às vezes tem dificuldade para fazer esse acompanhamento, para ir lá ver o que está acontecendo, para fazer esse contato. É um conjunto de questões. Se a gente resolver a questão da comunicação entre os pontos de atenção e tiver alguém que vá lá e avalie, que dê um retorno, que comunique aos senhores, olha, o seu João não está assim, está com uma dificuldade, ou que entenda o funcionamento do equipamento, que possa orientar, né? Então, tudo isso é importante. Então, a gente está nesse alinhamento com o programa Melhor em Casa, para que eles possam apoiar onde for necessário, né? E para um público que a gente vai discutir ainda, são todos, mas com foco maior nas prioridades, e que os senhores é que vão dizer, olha, esse paciente precisa de um acompanhamento mais de perto, enfim, né? Formação e trabalho, ofertar especialização e aperfeiçoamento de profissionais, tanto da atenção primária quanto da atenção especializada, ampliar o número de usuários em diálise peritoneal por profissionais, né? A gente está revendo essa questão do quantitativo, né, de pacientes por profissional. Tecnologia, disponibilizar teleconsulta e teleregulação, provavelmente, né, já a exemplo da portaria anterior da doença renal crônica, provavelmente será uma das primeiras portarias aí que nós vamos trazer um modelo de teleconsulta e teleregulação, porque ela já trazia, né, Lúcio, lá atrás, e eu, naquela época, dizia que para mim era um exemplo aquela portaria, e hoje, com certeza, nós teremos provavelmente a portaria da doença, né, da política de doença renal crônica também como algo bastante inovador, né? Falei do tempo, né, mais de 10 anos atrás, para não falar exatamente, quando saiu a portaria, eu estava na organização da rede de atenção no município de Curitiba, e nós trabalhamos muito com a portaria, né, e como exemplo, inclusive, para a organização de outras áreas, né.
alinhar as diretrizes do cuidado terapêutico também com as tecnologias, né? Então, a revisão das normativas ela é importante por isso, porque a gente tem normativas não na terapia renal, na doença renal crônica, mas em outras áreas, muito defasadas já do que nós temos hoje no país, né? Produção industrial, desenvolver parceria de desenvolvimento produtivo através do complexo econômico industrial da saúde para a produção nacional de insumos dialíticos. Isso é algo que estamos em conversas, né? Logística e estoque, ampliar a capacidade logística de estoque dos insumos dialíticos dos estados e municípios. Esse também é um nó, né? Hoje a gente tem a entrega direta para o paciente. Nós estamos discutindo isso, porque com a ampliação nós vamos ter um volume muito maior, e qual é a capacidade que nós temos, quais são as parcerias que nós vamos ter que fazer com os estados e municípios para que isso ocorra, né? Quais os locais que nós vamos deixar esse estoque, né? Enfim, é toda uma articulação que estamos fazendo, né? Desafios, né, e oportunidades para expansão. Então, desafios, a hemodiálise, um dos desafios é a hemodiálise como primeira opção de tratamento, a defasagem do financiamento, né, e para resolver isso nós estamos trabalhando no reajuste na tabela, no cuidado em diálise peritoneal, que há mais de 11 anos que não há um reajuste nesse procedimento específico. Habilitações de diálise peritoneal, reembolso pelo FAEC, né, complementar sem limite da PAC, e o cofinanciamento de alguns estados que já estão realizando, né, que também é algo que tem sido, né, uma oportunidade interessante aí para os estados, né. A fragmentação do cuidado e diagnóstico tardio, nós já falamos aqui, né? Infelizmente as pessoas acabam descobrindo a doença renal de forma aguda, né? E já direto com uma terapia renal substitutiva, sem a possibilidade de tratamento, sem a possibilidade de retardar a necessidade de qualquer tipo de intervenção, né? Mais invasiva, né? No seu tratamento, né? E aí a política nacional vem para enfrentar isso, o programa Mais Acesso, com oferta de cuidados, os núcleos de regulação e gestão, e o núcleo de gestão do cuidado, que nós já falamos também. O programa Melhor em Casa e a Estratégia de Saúde da Família são dispositivos importantíssimos para essa expansão, né? Nós precisamos trabalhar muito com eles para que eles possam auxiliar, né, sejam corresponsáveis no cuidado dessas pessoas, né? Diretrizes clínicas atualizadas, né? Então, trabalhar a questão da indicação da diálise peritoneal de início urgente, né? Então, isso é algo que também é necessário. O Programa Nacional de Redução de Filas, que também traz, né, alguns procedimentos cirúrgicos. Na verdade, esse programa ele foi incorporado ao programa Mais Acesso, ele é o componente cirúrgico do programa Mais Acesso, mas ele foi criado como programa nacional e ele prevê, né, uma valoração maior para determinados procedimentos que são prioritários. E com relação à diálise peritoneal, o procedimento de inserção do catéter, enfim, que nós estamos discutindo, né, para que ele possa garantir, né, que o procedimento seja realizado. O desafio da falta de profissionais médicos e enfermeiros treinados. Nós estamos aí prestes a iniciar aí uma especialização e aperfeiçoamento para mais de 1.000 profissionais com módulo específico para diálise peritoneal, que é chamado de NephroX, né, que já está aí com tudo engatilhado aí para começar, né, Lúcia, já. E garantimos um módulo específico para diálise peritoneal, né, para que se a intenção é ampliar, nós precisamos falar sobre isso, formar profissionais que entendam a importância disso, né, e que entendam a necessidade, né, dessa qualificação,
do paciente para receber a diálise peritoneal e dos serviços, né, e dos profissionais, enfim. Estamos trabalhando com a EBSER também, né, no treinamento de residentes em hospitais de referência, ampliação do dimensionamento de profissionais por usuários em DP. Isso aí também é algo que nós estamos trabalhando. E o resultado é a reformulação da Política Nacional de Cuidado Integral à Pessoa com Doença Renal Crônica. Esse é o nosso resultado a ser alcançado aí, acho que... E aí, bom dia, você tá bem, amigo? Eu avalio que nós estamos avançando rapidamente, né? A política nacional, ela foi publicada em outubro de 2023, em abril, maio foi publicado, em abril foi publicado a portaria do programa. Então, ao longo de um ano, nós estamos trabalhando muito, né? Especificamente um empenho grande aí para a questão da doença renal crônica. E se a diálise é inevitável, melhor em casa, como diria um poeta conhecido nosso, né? Que todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Então é isso, né? Eu espero trazer um pouco aí das questões que nós estamos trabalhando, né? E dizer que muitas vezes, né? E provavelmente tem pessoas aí, os senhores de clínicas, enfim, foi feito, né, foi tomada uma iniciativa de incentivar as clínicas, né, recentemente. Nós estamos reavaliando toda essa questão, porque é aquilo que eu falei, nós precisamos monitorar sempre os recursos aplicados no SUS, né? Então, qual é a efetividade disso, como que nós vamos avançar para isso? Então, nós temos certeza de que a organização de toda a rede e também com a expansão da diálise, nós vamos garantir uma melhor qualidade da atenção às pessoas com doença renal crônica. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que eu tenha contribuído e estou à disposição, professor. Nós começamos a nos debruçar sobre isso aqui, né, professor Medina, quando nós vimos o cenário da necessidade de ajudar o Estado de São Paulo especificamente, mas a própria questão nacional, que era de um entrave que tinha no acesso da diálise, muito paciente internado em hospitais à espera de uma vaga de hemodiálise. E aí nós começamos entre umas das soluções para organizar isso, era a questão da ampliação da diálise peritoneal. Então, em muitas discussões que nós tivemos aqui, acho que um primeiro grande ponto que a gente tinha era criar uma cultura, ou voltar a criar uma cultura, porque peritonistas, que são pessoas apaixonadas por diálise peritoneal, como Maria Cláudia, Camila, e tem muitos outros aqui na audiência, sempre houve, mas era uma terapia que estava vindo seus números encolhendo ano a ano, no penúltimo censo, 3,8% de taxa de utilização. Então, a nossa primeira grande decisão, antes até de conversar sobre política, era retomar entre os nefrologistas, a enfermagem de nefrologia, a cultura da diálise peritoneal. E aí nós começamos eu costumava dizer aqui nas nossas conversas, a gente precisa jogar gasolina na fogueira, assim, trazer otimismo, trazer animação, e começar a falar de novo sobre diálise peritoneal com uma estratégia de primeira escolha. E aí a gente já viu esse ano, né, no censo, aumentar para 5,4%. É pouco, mas não é pouco. São 2.000 pacientes a mais em diálise peritoneal, e a gente tem trabalhado com objetivos de chegar a 15%, talvez até 20%. Mas aí depois vem essa conversa que você está nos trazendo aqui, que é organizar a política, isso é extremamente importante, garantir acesso, talvez com criação de polos estaduais, e a gente conseguir, talvez, replicar o modelo que nós temos aqui, com um centro de 60% de taxa de utilização, né? Nós temos hemodiálise aqui, mas 60% dos nossos pacientes são em diálise peritoneal. Quando nós olhamos para os dados da nossa pré-diálise, 45% dos nossos pacientes em pré-diálise entram em diálise peritoneal. Então, a gente, de fato, consegue replicar esse modelo em outros estados, até com a forma de garantir um lugar de treinamento de pessoas. E acho que também uma questão que eu gostaria de acrescentar, que se apresentou, é que é interessante que é 10% de mortalidade no Sistema Único de Saúde, né? E a média nacional é 16% na terapia renal substitutiva. Isso incluindo os 25% dos pacientes que
terapia renal substitutiva pela medicina suplementar. Isso foi apresentado semana passada aqui pelo Moura Neto, do dado do censo de diálise. Então, todos os dados que a gente tem indicam que, além de ser melhor fazer em casa, como esse slogan último que você botou do poeta aí, ela dá melhor qualidade de vida, mas tudo indica que no Brasil ela está associada com o menor risco de óbito. Um problema que a gente tem, né, a enfrentar é a taxa de dropout, né, só fazendo uma pequena revisão, assim, que é aquele paciente que tem falha de terapia, que precisa ir para a hemodiálise, e nós também estamos atacando isso com questão de incorporação de tecnologias. Acho que esse vai ser um novo ponto a se discutir mais à frente, mas especialmente com a organização de prescrição, de diretriz clínica, que é uma coisa importante, né? Hoje nós temos 350 prescrições diferentes de diálise peritoneal sendo utilizadas no país, 350 diferentes prescrições, mas só 4 conseguem acomodar 70% dos pacientes. Então, a gente consegue, através de diretrizes e treinamento, talvez melhorar um pouco a questão da logística, que é um outro nó que você falou. Então, só para resumir um pouco daquilo que a gente tem discutido, te agradecer mais uma vez, e eu queria passar... Tem 80 pessoas online, tem um comentário importante da Carla Cristina, da Petruccelli, de Manaus. Ela falou, começando a voltar a sonhar com a inclusão do interior do Amazonas, a terapia renal substitutiva. Carla tá online, você quer falar, Carla? Se quiser ligar seu microfone e falar, obrigado pela sua presença. Oi, Lúcio, bom dia a todos aí. Para nós aqui que estamos distantes e que vivemos numa situação de isolamento do interior, seja geográfico, seja cultural, a diálise peritoneal é uma resposta. E a gente vem vivendo um momento muito ruim desde 2015, quando houve toda essa reviravolta em termos de inclusão de pacientes. Então, ter esse apoio do Ministério agora nessa retomada é extremamente importante, porque o paciente aqui da região, ele passa, uma vez que precisa de DRS, por um êxodo, por uma migração desnecessária, se houvesse diálise peritoneal disponível. Então, isso é uma forma de incluir um Brasil que o próprio Brasil desconhece. Isso é muito dramático ficar falando dessa forma, mas eu não consigo deixar de me emocionar a respeito dessa temática. Então, obrigada aí por vocês estarem pensando numa forma de trazer a gente de volta também. Quer comentar, Carmen? Não, acho que é fantástico, né, a gente poder possibilitar o acesso, principalmente nas áreas remotas, cara. Eu acho que essa é a nossa intenção, principalmente nas regiões norte, né, que a gente sabe das distâncias, né, que existem e a dificuldade que as pessoas têm. Então, essa que é a intenção mesmo. Rodrigo Santiago e depois o Daniel Rinaldi. Bom dia, Carmen, bom dia. Muito obrigado a todos vocês por essa belíssima apresentação do Ministério. Apenas saudar, acho que o Ministério, essa reformulação da política como um todo e o fomento da diálise peritoneal, da diálise domiciliar, que acho que pelo testemunho da Carla e de todos os pacientes, acho que tem muito falado, cada vez mais organizado sobre o tema. Talvez uma pergunta para a doutora Carmen a respeito da integração na oferta de OCI. O reajuste do cuidado ele será feito antes da integração na nova fórmula de remuneração do mais especialista ou isso será na mesma fase? Eu peço perdão, não ficou muito claro para mim. Muito obrigado. Então, o programa ele prevê, né, os recursos já foram repassados, né, a primeira parte dos recursos já foram repassados aos gestores, né, sejam eles estados ou alguns municípios que fizeram adesão. Então, todos os estados encaminharam um plano de ação regional e esse plano contém, né, uma quantidade de ofertas de cuidados integrados para determinadas áreas. Então, com relação ao que já está posto de OCIs previstas, já houve esse repasse, então, conforme o que os estados
organizaram, né, planejaram nos seus PARs, né, que são os planos de ação regional, mediante o que o prestador ofertou. A gente já viu que em alguns lugares tinham potencial para ofertar e não ofertaram, seja por desconhecimento ou por não condições de organizar o serviço em tempo hábil para essa oferta. Então, nós estamos trabalhando com esses que já estão no planejamento e com outros que possam estar fazendo essa oferta. No caso da doença renal crônica, nós estamos em fase aí de discussão da OCI, da oferta de cuidado integrado, mas a remuneração ela vai se dar com a conclusão da oferta de cuidado integrado, né? Então, os gestores receberam parte desse pagamento para organizar isso e poder repassar, mas o prestador vai receber na conclusão da oferta de cuidado integrado. Ok, muito obrigado. Acho que uma coisa importante, né, Carmen, da oferta de cuidado integrado, que ela não visa só as terapias mais complexas, pelo contrário, né, é oportunizar a entrada do paciente e na manutenção do paciente na linha de cuidado, né? E acho que isso para a diálise peritoneal vai ser importante, porque a gente consegue ter ela implementada e com sucesso, garantir que o paciente entre em terapia renal substitutiva quando precisar de forma planejada. Sim. A doença renal crônica ela é um desafio a mais, né? Porque as OCIs que estão postas hoje, como o Lúcio falou, elas são para diagnóstico de doenças, né? Então, eu tenho lá a tomografia agregada, eu tenho ultrassom, eu tenho uma biópsia, né? Então, elas trazem a possibilidade do diagnóstico. E o retorno, enfim, aí a partir daí ela entra na organização da rede propriamente dita. Na doença renal crônica, um desafio que nós temos é uma doença crônica, né? Então, como que nós vamos tratar, né, a manutenção desse cuidado, né, principalmente. Então, eu vou propiciar o acesso, a qualificação, o diagnóstico dessa doença, e eu não posso simplesmente, né, eu vou fazer um plano de cuidado, então ele pode ser acompanhado na atenção primária, ou todos serão acompanhados pela atenção primária, qual é a frequência que ele vai retornar para nós, né? Então, esse tem sido um desafio nosso lá, de pensar numa oferta, como que ela vai se dar, como que... na organização da rede, né, mesmo, e por isso que eu falei da teleconsulta, né, do telesaúde como um todo, como um mecanismo muito importante para isso. Daniel. Carmen, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que é o sonho de todo nefrologista que tem essa rede realmente implantada, com todas essas etapas resolvidas, né? E partindo do princípio que vamos ter uma estrutura adequada, que o paciente vai conseguir chegar para a gente em tempo hábil, eu só queria fazer algumas considerações. Primeiro, assim, nós temos que fazer o nosso papel como médicos também na formação dos nossos residentes, que não estão habituados com diálise peritoneal, não sabem implantar catéter, isso é uma dificuldade muito grande. A outra dificuldade é como vamos convencer as 900 clínicas que existem no Brasil de aceitar esse doente em diálise peritoneal. E outra possibilidade, você colocou de uma forma um pouco, talvez não definida ainda, para áreas remotas, será que o ideal não seria ter clínica só de diálise peritoneal, desvinculada da hemodiálise? Eu queria que você comentasse sobre isso, no mundo ideal, onde as coisas passam a funcionar de forma adequada. A gente espera que isso demore um tempo, mas que realmente seja a nossa realidade futura. Né? Obrigado. Sim, sim. Acho que, com certeza, né, a questão da proximidade, então, precisa estar presente na formação dos profissionais, né, o ensino, a proximidade, eles precisam ver, né, acontecer a diálise peritoneal para que possa voltar a ser, né, uma modalidade de terapia bem aceita, e enfim, né. As clínicas, a gente tem trabalhado, né, e está discutindo a questão da remuneração de forma diferenciada para o cuidado desse indivíduo, né. Então, tem um dos procedimentos, que é o do cuidado,
a proposta é que a gente faça uma valoração a maior especificamente desse procedimento, para incentivar com que as clínicas façam maior uso da indicação e da diálise peritoneal, né? Com relação aos centros, clínicas, a gente colocou ali, né? E eu falei que é algo que nós estamos discutindo, sim, né? De ter locais onde possamos ter locais que possam ser locais, clínicas de diálise peritoneal, né? Eu não sei se será esse nome, que nome que vai ser, como que vai ser ainda. Estamos trabalhando nisso, né? Porque a gente tem as regras hoje postas para se habilitar uma clínica, e a gente tem trabalhado muito nisso para que a gente possa ter, né, locais onde eu possa ter a possibilidade da indicação de uma diálise peritoneal em locais, principalmente, que eu não tenho nenhuma clínica habilitada em terapia renal substitutiva. Então, isso é algo que está no nosso radar, nós estamos discutindo e deve sair junto aí com a nova política nacional. Ô, Carmen, nós fomos pioneiros aqui há 2 anos atrás, na mudança do governo, quando a dimensão dos pacientes que estavam em programa de diálise precária nos hospitais exigia uma política diferenciada para o paciente renal crônico. Então, aqui no estado de São Paulo, foram criados alguns incentivos para a hemodiálise, e na época nós discutimos com o governo do estado que a forma mais simples de você atender os pacientes que estão em necessidade de diálise e que não tem um posto perto da sua residência, que para fazer uma unidade de diálise demora 3 ou 4 anos para você construir a unidade, conseguir toda a liberação nas etapas regulatórias, era a diálise peritoneal. Isso foi incorporado aqui, agora está sendo incorporado também pelo governo federal. Agora, na amostragem que a doutora Lúcia e a doutora Carmen fizeram em 2 semanas, atendendo os pacientes que foram encaminhados da assistência primária até o especialista, primeiro que teve uma biocentese muito grande durante a semana, então 30%. No sábado, foi muito menor do que esses 30%, que é óbvio que os pacientes têm mais forma de transporte. Aqui em São Paulo, até o transporte no sábado, não sei se no sábado é gratuito, também no domingo eu sei que é, mas só no domingo. Mas no sábado é mais fácil o paciente transitar da sua residência ou até ter um familiar que possa levar ele para... E quando essa primeira consulta com o especialista, nós não chamamos de triagem, mas é um redirecionamento. Dos 400 pacientes que ela atendeu, 60% foram redirecionados para que você continuar atendimento na UBS, e 40% ela agendou uma consulta para ser acompanhado com o especialista. Não podia criar, assim, o governo não podia criar um programa, já que tem que ter um nome, assim, Melhor no Sábado, e fazer sempre o primeiro encaminhamento dos pacientes que precisam do atendimento inicial com o especialista no sábado. Qual que é a vantagem do sábado? Todos os ambulatórios são fechados e todos os médicos estão desocupados. A maioria está desocupada. Mas você tem um espaço muito grande para atender um número maior de pacientes do que dividir durante a semana e competir com os pacientes que já estão sendo atendidos regularmente. Então, o sábado seria, eu não gosto de falar triagem, mas o redirecionamento da consulta que é encaminhada pela saúde, pelo atendimento primário, pelo atendimento inicial, para o especialista, ele seria redirecionado no sábado. Então, podia chamar Melhor no Sábado. Eu acho fantástico. Fica a dica aí para todo mundo que está vendo aí, para pensar em estratégias, né? Eu acho que eu coloquei ali, e é algo de fato, né? A Política Nacional de Atenção Especializada, ela é um espaço para que nós possamos programar e pensar em inovar no SUS, né? Então, acho que estratégias como essa são sempre bem-vindas, né? Acho que essa pactuação do gestor local com o serviço e os profissionais é fundamental,
né? Sempre vai ter aquele que vai preferir trabalhar no sábado, porque, né, poucos de nós temos A um doutora trabalho, Lúcia né? quer fazer o trabalho no sábado agora. A Lúcia e a Mas, Marcela. e também, doutor Medina, não precisa muitas vezes essa primeira avaliação, né? Nós já temos experiências, trabalhamos isso em Curitiba também, fazendo por tele, né? Então, nós tínhamos lá, em algumas especialidades, um grupo de residentes que se debruçavam sobre uma fila, olhavam as indicações, né, clínicas e já conseguiam, a partir dali, já priorizar alguns atendimentos que já tinham indicativo ali, né? E isso, em algumas áreas, eu fiz muito isso, sabe? Eu ficava lá, agora que eu estava como diretora da regional, ficava acessando o sistema e olhando algumas áreas, gestante de alto risco, a oncologia, a urologia, enfim, que a gente tem uma oferta pequena e que, através da fila, muitas vezes a gente conseguia ver qual era o indivíduo que precisava acessar antes, né? Você pega na pneumo, enfim, ou pega na própria nefro, você vê lá os resultados, exames laboratoriais alteradíssimos e tal, e aquele indivíduo está numa fila ali, ele precisa chegar antes, né? Então isso pode ser por tele também. Mas você vê, no assim, sábado, no domingo. Mas você pega, assim, aí o profissional escolhe. Mas é difícil, assim, você pega 17 mil pessoas que estão esperando aqui o atendimento já há algum tempo, assim, meses ou até anos. Depois, a oferta que ele vai receber é na telesaúde. E a telesaúde, se ela for bem feita mesmo, ela acaba demorando mais do que a consulta presencial. Ela precisa ser bem acolhida, para você convencer o paciente assim, que ele foi encaminhado para o atendimento especializado, que ele não precisa. Nós vimos o atendimento da doutora Lúcia e da doutora Marcela. Tem um acolhimento pessoal que é o que convence o paciente e que dá o direcionamento de que ele sai convencido e que realmente ele não precisa do atendimento especializado naquele momento, o qual elas já atendiam e davam uma solução para o paciente, principalmente Sim. aqueles que tinham que voltar para o UBS. Eu sei que um número é muito grande, mas assim, imagina qualquer um de nós, assim, você espera 1 ano, depois a solução que vem é que você vai ter um atendimento na telesaúde com um médico que ele tem que resolver assim, em menos tempo do que o presencial, e ele não vê ninguém. Não vê a secretária, não vê... É mais complexo, assim. Até entendo que a telesaúde tem um papel grande, principalmente no atendimento de pacientes que passam pela primeira consulta e que pode ter alguma orientação, mas a orientação é mais para o médico do que para o paciente. Eu acho que a telesaúde, se falar com o médico da UBS, é melhor do que falar com o paciente. O paciente espera mais do que conversar com alguém por vídeo. Eu acho que é uma evolução, né? As tecnologias, elas estão chegando e elas vão avançando. Nós temos várias formas e experiências, Brasil afora, de como está sendo feito, né? Eu penso que a telesaúde, o que eu estava falando anteriormente da qualificação da fila, ela é fundamental para dizer quem precisa chegar antes no serviço. Né? Então, eu olho para a fila, eu vejo na fila quem é que realmente, assim, que eu preciso priorizar, enfim, e todos serão atendidos. E da forma como as filas estão hoje, não estou generalizando, mas em muitos lugares, essas pessoas estão há muito tempo nessas filas e elas precisam ser reavaliadas. Aí eu concordo muito com o senhor em que elas precisam ser chamadas. Acolhidas. A gente fala tem que represenciar, né? Isso. Elas têm que vir novamente na unidade de saúde, ser reavaliada, porque o que ela tinha 2 anos atrás, talvez tenha evoluído, talvez ela não tenha mais, talvez ela... Né? Então, por isso que a qualificação da fila, ela é um trabalho que envolve não só a parte administrativa, de ligar, mora aqui ainda e tal, mas também de reavaliar tudo isso, né? Reavaliar
chamar essa pessoa, fazer ela passar por uma consulta na unidade básica, seja médica ou com enfermeiro, enfim, para poder seguir o curso e poder chegar no atendimento oportuno. Antes de te agradecer, eu queria só anunciar a reunião da próxima semana. Nós vamos ter um médico, um professor visitante, que vai passar aqui durante a semana toda, o Dr. Roberto Manfro, e ele vai falar nessa reunião sobre parâmetros de avaliação de um sistema de transplantes. Isso que o Dr. Manfro vai falar. O Dr. Manfro é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai passar a semana aqui como professor visitante, está lá, o Dr. Roberto Manfro. E ele vai falar na semana sobre parâmetros de avaliação do sistema de transplantes. Eu queria te agradecer muito, Carmen, pela sua disponibilidade, assim, também por essa iniciativa sua de promover a diálise peritoneal. A diálise peritoneal no Brasil tem um fornecedor só, porque eu sei que tem algum problema, que algumas questões que precisa ter mais fornecedor do que um só. E, por outro lado, evita qualquer conflito de interesse de nossa parte. Então, o que nós temos é a Baxi fornecendo a diálise peritoneal no Brasil, mas é até possível que, se esse número crescer, possa ter alguma empresa nacional produzindo todo o material para diálise peritoneal também. Queria te agradecer mesmo, agradecer a tua presença, a gentileza da sua presença aqui. Nós tivemos, em algum momento, 90 pessoas 90 profissionais assistindo online e mais 40 profissionais aqui dentro. Queria te agradecer mesmo, convidar você para visitar a unidade, conhecer aqui como que nós trabalhamos aqui no Hospital do Rim. Muito agradecido mesmo. Será um prazer conhecer. Eu que agradeço a oportunidade, Medina. Agradecer a parceria, agradecer ao Lúcio aí que vem nos auxiliando bastante, o senhor, e dizer que, de fato, nós temos aqui como modelo que nós queremos que tenha em todos os estados, enfim, né, de quantidade, de qualidade de atendimento na diálise peritoneal. E parabéns pelo seu trabalho, né? E essa disposição sua. Eu estou à disposição lá sempre.